Olá, gente. Boa tarde. Oi, boa tarde. A todos e todas. Hoje a gente vai dar continuidade na programação do Diálogos Acadêmicos 2, do PPU. Essa é a segunda versão. Deixa eu só... Tem alguém pedindo para participar. Só um minutinho. Olá. Yara, eu acho que pediu, né? Para participar. Hoje... Yara, olá, Yara, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, na programação da segunda versão, nossa, do Diálogos Acadêmicos do PPU. Primeiro, eu gostaria de pedir a permissão para a gravação da sessão. Permitido. Apresentadores, Fernando, Karine, Laís, Janaína, ok? Tudo ok. É uma maneira também da gente manter o registro do nossos diálogos, tá bom? Então, essa sessão é a sessão 3, tá, gente? Ela está composta por 4 pesquisas que vão ser apresentadas, são todos mestrandos do PPU-UEL, tá? E acho que todos, acho que se eu estiver errada, por favor, me corrijam, vocês são ingressantes de 2021, tá certo? Isso, né? Isso, professora. Tá. A Laís, o Zuim, Fernando e a Karine são orientados por mim e a Janaína pela professora doutora Vera Sugihiro, tá? A gente vai ter a moderadora, a doutoranda Débora, que é orientanda da professora Mariana, ok? A programação, não sei se todo mundo viu, ela foi formatada para cada mestrando ter 10 minutos no máximo, tá, gente? A Débora vai tocar um sininho aí, tá? 10 minutos pela apresentação, e depois que todo mundo apresentar, que vai ser nessa sequência, primeiro a Laís, depois a Karine, depois o Zuim, Fernando Zuim, depois a Janaína. Depois dessa sequência de apresentação, a gente abre para um diálogo, na verdade, chama diálogos acadêmicos justamente por isso, para a gente promover diálogos aqui entre os professores, entre os apresentadores, entre... a Yara é doutoranda do PPU-UEM, então é uma maneira da gente colocar também em discussão as pesquisas que estão sendo realizadas aqui no nosso programa, tá bom? Vamos começar já com a Laís Regina Lino. O título da pesquisa dela é Segurança Pública sob a perspectiva de mulheres com hábitos de caminhada. Laís, você tem 10 minutos para a apresentação e depois a gente coloca em discussão, tá bom? Tá bom, gente. A Letícia, tem mais quem entrou? Pode começar a apresentar? Pode. Vocês enxergam a minha apresentação? Sim. Então tá, então eu vou começar agora. Vou contabilizar aqui também. Boa tarde a todos, meu nome é Laís Lino e o título da minha apresentação é Segurança Pública sobre a perspectiva de mulheres com hábitos de caminhada. Então, primeiramente, eu explico por que a minha pesquisa ela é sobre a perspectiva de mulheres. Autores explicam que as mulheres caminham e utilizam mais o transporte público em relação aos homens. Então, a partir desse contexto, a gente pode identificar que as mulheres elas utilizam mais os modais sustentável em relação aos homens. Porém, elas apresentam uma alta percepção de insegurança pelo espaço público. Então, nessa frase, eu trago tanto autores nacionais quanto autores internacionais para justificar que esse conceito de alta percepção de insegurança feminina é justificada pela violência contra a mulher ocorrer mundialmente.
Outras questões é que grande parte das mulheres já sofreu algum tipo de violação de seus direitos, principalmente caminhando pelas ruas, e essa violação de seus direitos variam em assédio verbal, físico e sexual, que atuam como um lembrete da suscetibilidade da mulher em relação ao ataque. Então, essas questões elas evidenciam que a igualdade de gênero ela é a quinta meta entre os 17 objetivos da Agenda Global, que devem ser alcançados até o ano de 2030, porém, não temos dados suficientes para que a erradicação da desigualdade de gênero, visto que alguns autores explicam que ela não pode ser alcançada porque as pesquisas urbanas, como plano diretor ou plano de mobilidade, elas não são desagregadas por sexo. Então, eu trago como problema de pesquisa que é a influência do ambiente construído para a segurança das mulheres com hábitos de caminhada, porque o meu fenômeno é a segurança sobre a caminhada feminina, ou seja, é a forma com que as mulheres escolhem caminhar, fazer o seu deslocamento a pé, escolhendo as vias que transmitem mais segurança para elas. Então, dessa forma, o meu objetivo geral é interpretar os fatores subjetivos do caminhar sobre a perspectiva das mulheres com hábitos de caminhada. Então, esses fatores subjetivos é o que estão contidos nas mulheres, e eu explico que eu almejo interpretar porque autores explicam que muitas pesquisas já buscaram identificar esses fatores que correlacionam a percepção de segurança e insegurança, mas poucos buscam compreender esses fatores e realmente analisar o porquê as mulheres caminham por determinadas vias em relação às outras. Então, como metodologia, eu apresento o método mais adequado para o fenômeno que eu acabei de apresentar, é o estudo de caso. Ele vai ser realizado na cidade de Londrina. Então, a figura 1 contextualiza o município de Londrina, a cidade, perímetro urbano e as sedes, desculpa. E a cidade de Londrina ela foi escolhida em razão de dois fatores. Primeiro, porque o deslocamento a pé é o segundo modal mais utilizado pelos londrinenses, somando 23%, e também pelo banco de dados do Plano de Mobilidade Urbana de Londrina, realizado em 2019, disponível no site da Prefeitura. Então, são dados secundários. Então, a partir desse banco de dados secundários, eu faço dois recortes. O primeiro é somente deslocamento a pé, que é o contexto da minha pesquisa, e também eu faço um segundo filtro, que é somente os deslocamentos femininos. Então, essa tabela desse banco de dados secundários é uma tabela do software Excel, e que eu peguei esses dados e transpus no software ArcGIS para espacializar esses dados. E qual foi o objetivo dessa espacialização? Eu queria descobrir quais os bairros domiciliares das mulheres com hábitos de caminhada, ou seja, quais são os bairros de Londrina que apresentam um alto índice de mulheres com hábito de caminhada. Então, essa figura 2 representa essa espacialização que eu fiz. Então, as cores mais quentes, mais fortes, representam os bairros com maiores índices de mulheres residentes com hábito de caminhada, em relação às cores mais claras, que são os bairros com menores índices. Então, fazendo uma leitura no mapa, a gente pode ver que o bairro Cinco Conjuntos, Vivi Xavier, Ouro Verde, Leonor, Parque das Indústrias e Saltinho apresentam esses maiores índices em relação aos demais, mas dentre esses bairros, o que apresenta o maior índice de residentes mulheres com hábito de caminhada é o bairro Cinco Conjuntos. Outra questão também que justifica o recorte de pesquisa ser o bairro Cinco Conjuntos é que ele é o bairro mais populoso de Londrina. Ele apresenta 41.285 residentes, dos quais 21.394 são mulheres e 18.891 são homens. Então, essa figura 3 representa somente os índices de mulheres residentes por bairros. Então, de novo, as cores mais fortes representam esses maiores índices. E a gente pode perceber que o bairro Cinco Conjuntos apresenta um índice maior de residentes em relação ao próprio centro histórico de Londrina. Então, essa também é uma outra justificativa do recorte da minha pesquisa ser no bairro Cinco Conjuntos.
Então, a partir desse recorte de pesquisa, eu aplico a minha primeira tática, e a minha única, que é a tática de pesquisa de entrevistas caminhadas. Então, a entrevista caminhada é uma abordagem não estruturada em que a participante descreve as suas percepções e sentimentos ao caminhar sobre uma rota de análise. Então, como eu expliquei para vocês, o meu objetivo geral é identificar os fatores subjetivos. Então, por isso eu trago uma estratégia qualitativa, que vai ter um N de mais ou menos 5 entrevistas. Então, agora eu vou explicar para vocês quais são as rotas em que eu escolho para que as mulheres caminhem comigo e expliquem as suas percepções e sentimentos. Então, esse mapa de origem e destino é representado pela figura 4. Então, a origem é a escola Moacir Teixeira e o destino é o Colégio Marista, que esse mapa é do bairro 5 Conjuntos. E essa origem e esse destino, eles foram escolhidos a partir de 2 critérios. Um, que deveria passar pelos principais equipamentos do bairro 5 Conjuntos, até porque, conforme eu vou caminhando com as mulheres, elas também vão identificando esses fatores, então elas deveriam reconhecer essa rota também, porque seria a rota mais segura entre a origem e o destino, além delas descreverem as suas percepções. Assim como o segundo critério é a utilização da integração, que é uma métrica da sintaxe espacial de Hillier. A integração são ruas que estão próximas umas das outras, então elas são representadas pelas cores mais quentes, em relação às vias menos integradas, que são representadas pelas cores mais frias, como becos ou ruas sem saídas. Então, essa figura 5 representa um estudo realizado por Leão e Urbano, que é um mapa de integração da cidade de Londrina, onde eu faço um recorte no bairro 5 Conjuntos. Essa integração de 1.200 metros foi utilizada porque, segundo os autores, equivalem a uma caminhada de 15 minutos. E essa rota de origem e destino, quando eu fiz uma simulação no Google Street View, equivale a uma caminhada de 12 minutos. Então, justifica-se eu utilizar essa integração para o mapinha de origem e destino. E, por fim, o que eu trago para a discussão da minha pesquisa é entender os fatores do ambiente construído que influenciam o caminhar das mulheres. De novo, eu também trago essa justificativa que a igualdade de gênero é uma meta da agenda global e precisa ser alcançada até o ano de 2030, e também que a compreensão desses fatores torna-se relevante para contribuir com o desenvolvimento de cidades mais equitativas e sustentáveis. Os agradecimentos à CAPES pela bolsa de mestrado, ao programa PPU e ao grupo de pesquisa Cidade, Movimento e Atividades. Obrigada. Obrigada, Laís, pela apresentação. Só de novo, a gente vai na sequência, tá? Das apresentações, e no final a gente abre para a gente discutir um pouquinho, tá bom? Sobre as pesquisas. A próxima pesquisa é a da Karine Poppmeier, mestrada também, sob o título Viés de Autosseleção nos Estudos de Comportamento de Viagem, discutindo a problemática. Enquanto a Karine prepara a apresentação, pode colocar, tá? Eu só vou colocar que eu fico feliz da professora Vera estar aqui nessa sessão, porque é uma professora que tem um viés qualitativo muito forte. Ela vem agregando ao programa imensamente essa visão. Então, fico muito feliz, professora Vera, da sua presença aqui. Karine. Eu que agradeço, né, Mi? Nós somos parceiras, não é? Imagina, eu sempre estou aprendendo com você. Imagina. Karine, você também tem 10 minutos para apresentação, ok? Ok. Vocês me ouvem bem? Sim. Então tá, vou iniciar. Boa tarde a todos. O meu trabalho nesse evento, ele traz um pouco da discussão teórica da minha pesquisa, que aborda o viés de autosseleção nos estudos de comportamento de viagem. É uma questão um pouco complexa, com várias implicações. Então, o objetivo aqui foi reunir e apresentar as discussões sobre o problema
principalmente na perspectiva metodológica. Bom, o contexto do estudo ele está relacionado à crescente dependência do automóvel e à relação de influência do ambiente construído no comportamento de viagem, sendo essa influência adotada como uma oportunidade para mudanças de paradigmas necessárias. Então, com isso, há décadas, né, que as pesquisas buscam medir, analisar ou prever o comportamento de viagem, considerando essa influência do ambiente construído. E, para isso, em geral, são utilizados modelos matemáticos que relacionam quantitativamente as escolhas de deslocamento com características ambientais da localização urbana. Então, de forma simplificada, os modelos seguem a seguinte equação, né, onde TB é o resultado de comportamento de viagem, BE são as variáveis do ambiente construído, e X seriam demais variáveis observadas, como, por exemplo, características sociodemográficas. O epsilon seria um fator de erro para contabilizar outras variáveis explicativas, mas não observadas. Um modelo eficaz, abrangente, mas que tem como um requisito uma importante condição, que é a de que variáveis explicativas observadas não estejam correlacionadas às variáveis explicativas não observadas, evitando assim um viés de endogeneidade. Só que, no entanto, considerando a possibilidade dos indivíduos escolherem a localização residencial com base em habilidades, necessidades ou mesmo preferências de viagem, essa condição ela não vai estar sendo cumprida. E a esses casos a literatura se refere como autosseleção residencial, onde o comportamento de viagem ele é resultado, né, de condições ou predisposições individuais e não necessariamente de uma influência direta do ambiente construído. Por isso que a autosseleção residencial ela é abordada principalmente sob um olhar metodológico, né, onde as pesquisas buscam ao máximo medir, controlar as variáveis fontes desse viés para chegar a resultados consistentes da influência do ambiente construído. Então, seria um caminho contrário, que é onde normalmente o ambiente influencia o indivíduo alterando o seu comportamento, teria predisposições a certos comportamentos, influenciando o indivíduo a escolher esse ambiente que vai ser vivenciado por ele. Então, o meu trabalho ele se propõe a uma revisão desses métodos e procedimentos de controle da autosseleção, e o que eu resumo aqui para apresentar são as principais discussões encontradas nessa revisão de literatura. Inicialmente, é importante identificar a ocorrência do fenômeno, né, porque ele pode atuar em diferentes magnitudes, desde um nível de relevância até mesmo superando os efeitos do ambiente construído, e por causa disso foi o foco dos primeiros estudos, né, saber a existência e a magnitude. E o que eles adotavam como fontes desse viés eram variáveis sociodemográficas e atitudinais. Como as variáveis sociodemográficas elas já eram variáveis observadas nos modelos, o foco ficou em cima de atitudes. Só que as pesquisas elas variaram bastante com relação a métodos, as medidas adotadas para o controle da autosseleção, e por isso elas apresentaram muitas limitações para poder generalizar os resultados, né? E nessa busca pelo método, esse foco no método, um método mais robusto possível, os autores apontam a modelagem de equações estruturais longitudinais como uma estratégia que possibilita um maior controle. E aí, a partir do uso dessa abordagem, as pesquisas acabam encontrando mais dúvidas do que respostas e constatando, então, diferentes interações das variáveis atitudinais e inferindo também a influência de outros fatores não observados. Então, com todos esses problemas são esmiuçados na revisão, o que pode se concluir é que o fenômeno existe e é relevante, e que a abordagem mais eficiente envolve, então, modelagem de equações estruturais com dados longitudinais. Principalmente porque essa estratégia ela tem um maior controle espúrio e ela consegue abordar precedências temporais, uma vez que os mecanismos causais eles se diferem, o que essa revisão traz é que as atitudes elas podem confundir, mas elas também podem mediar ou pode moderar a relação do ambiente construído com o comportamento de viagem. E o que não se chegou a um consenso ainda é a relação de fatores atuantes além das atitudes, né? Mas as pesquisas elas mencionam hábitos, experiências de vida e algumas outras questões culturais também. E, além de tudo isso, é importante relatar uma lacuna
em relação a economias em desenvolvimento, né, onde a escolha residencial ela é muito mais limitada, então pode haver diferenças relevantes entre locais, entre segmentos populacionais nesses contextos, devido justamente à discrepância socioeconômica que marca esses contextos. E é uma lacuna encontrada. As referências são essas, utilizadas. Meus agradecimentos vai a CAPES pelo apoio através da concessão da bolsa de mestrado, também ao PPU e ao grupo de pesquisa. Obrigada. Obrigada, Karine, pela apresentação. Estou vendo que todo mundo aqui, né? Está seguindo rigorosamente os 10 minutos. A próxima pesquisa a ser apresentada é do mestrando Fernando Zwin de Oliveira, cujo título é Vitalidade Urbana, estudo comparativo de centralidades na cidade de Londrina, Paraná. Fernanda, é com você? Ok, obrigado, professora. Vocês só me dão um feedback se está aparecendo, por favor. Sim. Posso começar? Pode. Ok, meu nome é Fernando Zwin, um dos participantes do grupo de pesquisa Cidades, Movimento e Atividades da UEL. O título da minha pesquisa é Vitalidade Urbana, estudo comparativo de centralidades na cidade de Londrina. Então, começando com um referencial teórico, eu começo com um diagrama de Kristaller de 66, para referenciar as centralidades urbanas. Então, nesse diagrama, a gente consegue ver que existem multiescalaridades de influência da cidade que geram atração além do centro. E essas influências, elas se conectam, trocam produtos, informações, fluxos, com dimensões diferentes, forças de atrações diferentes, e tem a sua importância. E o mais importante também é que elas se conectam dentro dessa malha. Aqui eu já trago um exemplo do Shen, 2017, que ele fala que essas centralidades, né, por se conectarem independente da multiscalaridade, além do centro, elas se conectam e têm a sua abrangência tanto na rede quanto a si só. E por se tratar de abrangências, troca e força de atração, um dos fatores que a gente pode linkar com essa dinâmica é a vitalidade urbana, né? Que através de uma revisão exploratória, a presença de pessoas é um fator muito forte para a vitalidade urbana, assim como a infraestrutura, qualidade da via, diversidade de uso, forma urbana, percepção, mas na minha pesquisa eu utilizo a presença de pessoas. E dentro desses fatores de troca, desse contexto de troca de informação, força de atração, troca de produtos, informações e multiscalaridade, existe a complexidade das áreas comerciais que estão nesse contexto e nessa realidade. E essas áreas comerciais, elas são complexas, pois elas geram efeitos diferentes, né? Esses efeitos eu listo na minha pesquisa, são eles a distância, acesso, contexto, infraestrutura, a força de atração do lugar, cluster de aproximação e alimentação e público-alvo. Eu trouxe pelo menos 2 aqui para contextualizar para vocês, visualizar o que são esses efeitos. Na minha pesquisa eu cito todos eles, mas enfim, a complexidade das áreas comerciais, explicando que é um polo gerador de fluxo. Então aqui eu tenho o hospital da Bandeirantes, aqui em Londrina, e por uma força de atração e de alimentação, na frente eu tenho uma farmácia, ou seja, a farmácia que se aproveita desse fluxo que esse hospital gera, né? Então acabo criando uma área de complexidade, uma área atraída, esses comércios e serviços para utilizar desses fluxos de um hospital. Outro exemplo que a gente chama efeito de cluster, essa aqui é a Via Souza Naves, em Londrina, onde eu tenho, por uma proximidade de não menos de um lote, óticas, né? Então, espaços que vendem produtos semelhantes e que um se aproveita do fluxo de outro, né? Então, existem outros efeitos, mas eu trouxe alguns para contextualizar. E como que a gente mensura os acontecimentos desses espaços entre meios e esses efeitos e essas complexidades visando a presença de pessoas, né? Então, primeiro eu tenho aqui o William White, que ele começa a observar
essas vias através de filmagem e anotar e pontuar onde estão a presença mais forte de pessoas através do seu levantamento, em 99. Em 2005, a Meta ela já planifica a via, a calçada e também os objetos construídos para fazer uma análise através de seção e fazer uma relação de gabarito de altura, presença de pessoas e também atividades, né? E as pesquisas elas vão avançando, entendendo esses espaços entre meios, chamados softness SG8, olhando além das estadias, a diversidade dos usos, a diversidade das pessoas que estão ali utilizando dentro desses espaços que geram vitalidade urbana, que são essas áreas comerciais. E nisso eu chego no meu pressuposto de pesquisa, que vitalidade é a presença de pessoas. E o objetivo da pesquisa é entender essas diferentes centralidades em relação ao movimento e atividade de pessoas. A metodologia, ela parte da escala da cidade, no primeiro momento, onde se tem diferentes camadas de dados, a fim de entender cenários de centralidades urbanas. Então, eu tenho áreas de interesse do Google, que são áreas que o Google cria polígonos, onde se tem concentrações, abre aspas, de coisas interessantes para se fazer, vias de integração global, da sintaxe, integração local, distribuição e concentração de vagas de emprego, eixos comerciais, mapeamento de fluxos, e daí a gente realiza uma sobreposição desses dados para encontrar cenários nas cidades que são essas centralidades, né? Onde estão essas concentrações de atrações, cenários interessantes, onde esses dados se entrelaçam, né? Então, a gente chega em 10 centralidades de importância de cenários interessantes e faz uma análise de diagrama desses comércios e serviços a partir dessas centralidades levantadas. Então, a gente usa o diagrama de Saraiva-Pinho, onde se demarca comércios, serviços, instituições e forças importantes, né? Em um diagrama que demarca a malha e esses comércios e serviços. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho uma das centralidades, que é uma centralidade bem residencial, que a gente consegue enxergar onde estão as concentrações em relação à área residencial, e consegue fazer algumas análises do tipo, nessa área residencial existe um cluster de alimentação, ou seja, tem o açougue, que do lado tem a padaria, que do lado tem o mercado, que do lado tem a farmácia, ou seja, uma sequência de comércios e serviços que atendem ao público do dia a dia. E o contraste que eu também coloquei é a área do hospital, que eu mostrei a imagem, do evangélico, ou seja, aqui eu tenho a Bandeirantes, e existe uma força de atração lá tão grande que acaba arrastando serviços especializados, ou seja, cria uma área especializada na cidade de serviços. Ou seja, né, uma identidade de especialidades. Nesse momento da pesquisa, então, a gente está entendendo essas centralidades, essas diferentes centralidades comerciais, algumas de bairro, outras de especialidades, outras com os polos geradores de fluxos, entendendo em relação aos efeitos, e uma conclusão e um resumo, principalmente pós-qualificação, que é onde está a pesquisa atualmente. Então, a gente está passando por uma revisão conceitual no trabalho. Existem diferentes centralidades na cidade, através desse recorte criado. Eles apresentam cenários distintos, né? E o movimento da pesquisa agora é entender esses cenários que mostram essas diferentes centralidades, entender como que ali funciona o movimento e estadia de pessoas, que é a vitalidade urbana. Aqui são as referências, e os meus agradecimentos vão para a organização do diálogo, o programa, minha orientadora, Milena, o grupo de pesquisa, a aluna de iniciação científica, Júlia Almeida, que me ajudou na produção dos materiais gráficos, e a CAPES. Muito obrigado. Obrigada, Fernando, pela apresentação. E agora vamos para a apresentação da mestranda Janaína Achete. Tá certo, Janaína? Tá certo. O título da pesquisa dela é A Cidade Invisível de Londrina, cartografia da sobrevivência das pessoas em situação de rua. Isso.
Pode projetar, Jana. Peraí, deixa eu... Agora, pode valer agora? Valendo, hein? 1, 2, 3 já. Tá tudo certo, pode começar. Bom, prazer. Meu nome é Janaína, sou orientanda da professora Vera, e a gente está construindo juntos o nosso laboratório Versidade e Cartografias Críticas Urbanas. É uma breve introdução. Eu estou estudando a cidade vivida pela população de rua. No Brasil, a previsão era que fossem mais de 220 mil brasileiros em 2020 em situação de rua, isso sem a previsão da pandemia. Essas pessoas são vistas como menos humanas, sem direito de existir, e que vão produzindo uma cidade invisível aos olhos dos domiciliados, uma cidade que vai acontecendo para além do que a gente enxerga. O objetivo geral desse trabalho é cartografar essa cidade invisível, produzida pela população de rua e sob a posição ao tecido urbano formal. E tem os objetivos específicos, que é caracterizar as estratégias de adaptação do espaço público para atender as demandas mínimas da sobrevivência, ou seja, como as pessoas trabalham esses espaços para conseguirem sobreviver minimamente. Evidenciar os principais elementos que compõem essa cidade e traçar diretrizes de planejamento para uma cidade que inclua e não exclua. O referencial teórico que eu estou trabalhando são a invisibilidade compulsória. Dentro da invisibilidade compulsória, eu passo pela Maricato, com a sociedade historicamente desigual e excludente, Lucas, quando fala da superestrutura e relaciono com a teoria meritocrática, a Gon, de 2008, que fala da política dos baixos salários e manutenção das massas miseráveis, e os matáveis de Bauman, que faltou a data. O outro eixo de referencial teórico que a gente está trabalhando, eu e a Vera, porque a Vera está muito junto comigo, o planejamento insurgente da Miraftab, que abriu um leque para conseguir enxergar a cidade. Então, a cidade dessas pessoas em situação de rua, a gente lê ela através das estratégias individuais e coletivas, os espaços e equipamentos formais que atendem a população em situação de rua, a espacialização dos territórios e as relações socioculturais dessa população com a sociedade domiciliada. Ainda a nossa metodologia, através das sucessivas aproximações clássicas da pesquisação, a gente tenta desvelar essa realidade, como é que ela é colocada para essa população e por essa população. Então, através da tese, antítese e síntese, a gente vai e volta com as informações para conseguir entender como é que é essa cidade. Então, a gente tira partido de um instrumento que é Caramba, deu um branco de repente. Através do painel de opinião popular, desculpa. O painel de opinião popular é um instrumento que o professor André Lerner apresentou para a gente, ele desenvolveu, e ele cria, a partir de um meio circulante, a gente possibilita que as pessoas se expressem. Então, a gente vai a campo, faz as conversas e pega as primeiras informações. Essas primeiras informações a gente monta esse meio circulante, devolve para eles, para que eles validem, ou façam novas propostas, ou digam, ou invalidem. E não é nada disso, e voltamos. Então, partindo do que a professora Cibele Rizek propõe, da gente ir a campo, então eu vou até eles, discuto com eles o que vou falar sobre eles. Aqui tem listado todo o processo de pesquisa, as sequenciais aproximações, e que cada uma dessas aproximações leva a cada uma das sínteses. Então, observações exploratórias, pesquisas de dados socioeconômicos, derivas não estruturadas para formação de vínculo com um grupo de pessoas da região definida de pesquisa, levantamento dos instrumentos de pesquisa, sistematização da metodologia de pesquisa, e aí os vários blocos de derivas que produzem o meio circulante.
E nesse momento a gente já fez 3 blocos de derivas. E agora eu vou mostrar como é que acontece. A pesquisa toda ela é sustentada num instrumental. O instrumental que a gente tem são, primeiro, as conversas informais, os bilhetes de campo. As conversas informais, elas têm intenção de formação de vínculo e aproximação ao objeto de estudo e confirmação das sínteses. Ela é feita de maneira espontânea, não programada, e ela repercute, ao final, em notas e registros nos diários de campo. Os bilhetes de campo, a gente tem a intencionalidade de coletar propostas e os pontos de vista desses sujeitos, uma frequência aproximada de 2 vezes por semana, alternadas ao longo de 3 meses, e ele repercute num painel de propostas, que é publicado no nosso meio circulante, que na pesquisa é um jornal. Tem as entrevistas semi-estruturadas, que é onde a gente faz a confrontação dos dados coletados nos bilhetes e nas conversas informais para os registros cartográficos. E elas acontecem uma vez por mês, ao longo de 3 meses. E elas repercutem nas matérias para o jornal e obtenção dos dados qualitativos. Os diários de campo são onde feito todos os registros de maneira bem pessoal e muitas vezes emotiva. Eles são subsídios para análise dos dados depois, com as minhas impressões, confrontando com o que tem de referencial teórico. E o jornal, que é o meio circulante, ele tem a intencionalidade de fazer a devolutiva das propostas coletadas, ou seja, tudo que eu recolhi de informação deles, eu registro no jornal, onde eles confirmam, e eles confirmam através dos bilhetes novamente. Aqui esses são os bilhetes, né? Aqui alguns preenchidos. A capa dos 2 primeiros jornais. E aí a análise dos dados ela é feita a partir das categorias teóricas que a gente tinha trabalhado antes. Então, de acordo com o que Miraftab propõe no planejamento insurgente, que existe uma cidade convidada e uma cidade inventada, aqui a gente entende que não, né, a população de rua em nenhum momento ele é convidada a ocupar qualquer espaço, mas ele é simplesmente concedido no aspecto de permitido, tolerado. E a gente dividiu aquelas 4 categorias anteriores em 3 categorias de análise: a cidade concedida, a cidade inventada e a cidade sentida. E aí todas as propostas que coleta deles, a gente lê sobre essas 3 categorias. Então, aqui tem o resultado da primeira coleta, após com a distribuição da primeira edição do jornal. O que está em vermelho, está em geral, né? Mas o que está em vermelho é relacionado à cidade concedida, em amarelo a cidade sentida e o laranja a cidade inventada. Então, eles inventam, por exemplo, um abrigo autogerido, eles inventam... eles têm uma própria autocrítica e têm as divagações, mas onde mais toca ainda é a briga pela cidade concedida, que ainda assim eles acham que não está concedida de fato. Aqui foi o tempo já? Foi o tempo? Não, calma, professora, ainda não. Ela física. Ainda falta, professora. Está um pouco invertido. Esse é o do segundo, esse aqui é o do primeiro. Todas as propostas, quando foram coletadas... Tá, 1 minuto. Bom, a conclusão ainda é que daqui para frente ainda tem mais uma proposta, mais uma ou 2 rodadas de jornal, e a gente vai construir a nossa cartografia a partir de todos esses resultados. Eu agradeço ao PPU, a CAPES, a professora Vera Sugihiro, ao Thales e toda a equipe de pesquisa, ao professor Lerner, a professora Milena, e principalmente a todo mundo que eu encontrei na rua. E é isso. Obrigada, Janaína. É que eu tinha ouvido um sininho, eu já fiquei apavorada. Não, tá ótimo.
Gente, eu acho que só vou falar um pouquinho, tá? Que eu acho que eu vou abrir já para a gente poder discutir, mas a gente tem, assim, especificamente nessa sessão, uma discussão, não, mas da cidade, mas, assim, o foco são as pessoas, né? Eu acho que fechou com a Janaína, que numa sensibilidade, e eu não sei se eu entendi direito, Janaína, nesses teus pré-dados, aí fala dessa cidade concedida e dessa cidade, né, sentida e inventada. Na verdade, essa contraposição, não é? O que é o formal que é dado e que nem sempre as pessoas, essa população, entende como, não é? Essa questão, e é sempre assim, e colocando, só para, eu acho que a gente tem que discutir aqui, colocando também nessa questão, a gente, enquanto profissional, até de cidade mesmo, tá? A grande maioria aqui, né, trabalha muito com a cidade. A gente formaliza, a gente formata, a gente dá forma, né? A gente coloca as regras, e no final é como se isso fosse feito de uma maneira, o inverso. Será que a gente não tem que começar a pensar no inverso? Pensar nas pessoas, depois pensar realmente que espaço é esse que a gente está promovendo e fazendo as políticas públicas e mesmo as questões de ordenamento das cidades, né? Que a gente refletir um pouco sobre isso. Mas eu queria colocar em discussão aqui, porque esse é o objetivo dos diálogos, né, do PPU, a gente se encontrar, que no dia a dia mesmo a gente não sabe o que cada um faz, não é? Então, é uma maneira da gente abrir algumas salas e disponibilizar esse espaço para a gente discutir as pesquisas que estão sendo realizadas, né? Então, eu passo a palavra aí, gente. Eu acho que, Milena, vai um pouco nessa direção que você começou, não é? Onde eu pergunto para o Fernando, não é? Pergunto não, levanto a questão do seu tema da vitalidade urbana, quando você relaciona com pessoas, não é? E aí vai na contramão um pouco daquilo que a Janaína traz, não é? A Janaína trabalha com uma população de rua, não é? Que em nenhum momento a presença dessas pessoas vai ser entendida como uma vitalidade urbana, ao contrário, não é? Existe todo um processo de higienização, não é? Dessa rua, dessa cidade, dessa urbanidade, não é? E aí entra uma categoria que eu acho importante, que é a questão da desigualdade social nesse campo da vitalidade urbana. Quem é quem nessa história? Não é? É uma pena, porque na medida em que você apresentou, parece que a cidade é limpa, a cidade é linda, a cidade está à disposição e as pessoas tem uma mobilidade, não é? Para ir e vir, entrar no comércio. Agora, quando eu vejo na perspectiva da população em que a Janaína trabalha, eu sinto esse distanciamento, e aí eu não sei como que fica esse conceito de vitalidade urbana vinculado às pessoas, que as pessoas na população de rua são pessoas não gratas. É uma questão que, né, eu pensei de a gente refletir um pouco também, não é? Só somando um pouco com o que a Milena trouxe. Isso, e essa questão de invisibilidade mesmo, né? Essa coisa do que é o visível e o invisível mesmo, né? O aceitável, não aceitável. E acho que a gente tem que colocar mesmo em discussão, porque a cidade é isso, gente, não é? E a questão do espaço concedido, não é? Da vitalidade concedida. Eu não sei se eu posso fazer essa relação, porque para essa população de rua, não é? Quanto mais invisível, não é? Melhor. Mas são pessoas, não é? Que, de qualquer forma, seja de uma forma desigual ou não, está presente na nossa sociedade.
não é? E o poder público, a sociedade, o mercado fazem questão de jogar um véu, não é, para esconder. E aí, que vitalidade nós estamos tratando, sabe? É uma questão que me aguça muito. Eu acho que o tema, não é, desse grupo é quase que uma transversalidade, né? Passa, não é? Porque a gente vai ter... A Laís discute a questão da segurança, não é? Mas aí fazendo recorte de gênero, não é? Não é assim? E aí a gente também vai... Que cidade é essa, não é, em que até o espaço urbano fica subdividido em gênero? Não é? É muito complicado. Penso assim, né? Janaína, pode falar. Foi bem impactante a relação que a professora Vera fez da minha pesquisa com a do zoinho, assim, doeu aqui na minha alma. E aí eu fiquei pensando que tem um espaço, uma região que ronda muito a minha pesquisa, que é a Praça do Dom Pedro, na Avenida Tiradentes, que eu percebo ela muito como a síntese das nossas pesquisas que foram apresentadas aqui hoje, né? Como é que a gente vai falar de o que é vitalidade? Eu não sei se vocês sabem como é que está a praça hoje. Ela foi toda reformada e tem um giroflex com 9 câmeras, que se uma pessoa sentar na praça e fingir que está fazendo assim, ela apita gritando que estão invadindo a praça. Em menos de 5 minutos tem uma viatura da polícia ali. E aí, como é que seria analisar qual era a vitalidade dela antes, como é que é a vitalidade dela hoje, os usos dela, como é que as pessoas transitam por ela, as mulheres que transitavam antes e que transitam hoje, como é que funcionam, como é que estão os usos da praça antes e os usos hoje, e qual desses usos seria genuíno, autêntico, se todos são, se nenhum é, ou se um é, o outro não é, qual seria o social, qual que é o mais democrático, o que é democrático, o que não é. Mas eu acho que ela é uma síntese da nossa sociedade atual muito forte. Se a gente faz esse recorte desse ano só, não precisa ir longe, não, se recortar de janeiro de 2022, agora a outubro de 22, o que acontece ali, só naquela praça. Eu acho que aí já dá uma pesquisa maravilhosa de doutorado, hein, professora? Doutorado, hein? Ela fugiu de mim. Ela até desligou, Jana. Aí, ó. Fugiu. Não, mas essa discussão é importante, porque se, por um lado, locais onde você tem aglomeração de pessoas, aglomeração de atividades, fluxo de coisas, fluxo de pessoas, é entendida como uma qualidade urbana, né? Assim, a vitalidade de um lado, por outro lado, essa invisibilidade, ela não pede, ela não quer que as pessoas se aglomerem, ela não quer que as pessoas fiquem no mesmo lugar, e pelo contrário, né? Que essa dispersão justamente para não deixar evidenciado, né, que a cidade é justamente espaço para todos, não é? Então, realmente vem essa contradição. E você colocou mesmo, é verdade, Janaína, eu esqueci, a gente podia ter feito isso, né? Feito uma avaliação pré, que a gente já sabia que ia fazer aquela alteração na praça, e agora uma avaliação agora, né? Eu vi lá o giroflex, mas eu não cheguei a entrar na praça, mas eu falei, vamos ver lá como é que tá, mas eu realmente não fui, tá? Mas eu vi que ela tá bem vazia, assim. Ouvi dizer que tem aula de ginástica para idosos, mas eu nunca vi acontecer, então não sei dizer. Tá, vou prestar mais atenção nos horários de manhã, tá bom? Para te dar o feedback. Yara, gente, a Yara é doutoranda do PPU-UEM, acabou de passar pela disciplina de tutoria, né? Pode falar, Yara. Gente, eu não conheço tão bem assim Londrina, mas eu estou curiosa, depois vocês me contem como que ficou essa praça, se ficou mais segura para a gente andar nela ou não.
Eu tô chocada aqui com uma praça que tem um giroflex, mas tudo bem. Você não pode nem sentar, toca uma campainha, então que espaço é esse para todos? Para essa população, Yara. É só para morador de rua? População. Não é para quem mora ao redor, que exclusivo. São comerciantes, têm apartamento. Essas pessoas vão ter livre acesso para usufruir desse espaço, porque esses melhoramentos estão sendo feitos para a população não de rua, são as populações domiciliadas. Aí eu posso ir, você pode ir, todos nós. Agora, população de rua, não. Não, inclusive a gente, né, Janaína, a gente tem uma suspeita até que essa revitalização dessa praça foi feita para fazer um processo de higienização. Tá. Porque lá era usuário de droga, é o grupo mesmo que ia lá para puxar, para dormir, para fazer sexo, para tudo. Como eles não têm uma política pública decente para essa população, você faz o quê? Você faz a remoção, entendeu? É como a população que vive em fundo de vale. Não é? Não tem casa, não tem política habitacional de interesse social para a população em geral, não é? Que é uma das políticas mais precarizadas na nossa realidade brasileira, não é? Como não tem políticas públicas, o que eles fazem? Eles fazem a remoção, eles vão para outro lugar. Minha Casa Minha Vida, colocaram 12 mil pessoas, agora está todo mundo voltando para o lugar de origem, de onde eles foram retirados. Está vendo onde que entra a questão das políticas públicas? Complicado, né? Então, não toca a sirene para você. Se você for lá, não vai tocar. Mas se a população de rua chegar lá, vai apitar. Me parece contraditório, né? Você quer o espaço para todos, mas quem são todos, né? É todos / menos morador de rua. Então, o espaço, você tem vitalidade, quanto mais gente, mas não esse tipo de gente, né? Que eu já ouvi num discurso, assim, que é bem isso, professora Vera. Esse tipo de gente não aceitamos no nosso espaço. Então, vamos projetar o espaço desde que ele exclua esse tipo de gente, porque ele não é bem-vindo. Ele parece que ele vai atrapalhar a convivência, quando na verdade são pessoas vivendo com pessoas e a gente não sabe por que ela parou nessa condição. Então tem que ser respeitado, tem que ser, né? Tem que dar assistência e tudo mais, não só excluir. E aí essa vitalidade e a falta de segurança, eu não falo nem para a gente, eu falo para eles mesmos, porque eles vão estar ao relento a tudo. E onde fica tudo isso, né? Então você começa a excluir, então não é para todos. Então, o discurso começa a ficar desequilibrado, né? Ao passo que tudo tende a ter um equilíbrio, começa a gente observar que está tudo indo contra. Não estou desmerecendo seu trabalho, Fernando, de forma alguma, não, porque esse tema é maravilhoso, é fantástico. A grande questão é que a gente percebe que, por mais que a gente queira isso do fundo do coração, parece que as pessoas, não nós, de poéticos, fazem tudo ao contrário, vão excluindo cada vez mais. É tipo assim, ó, tira daqui e joga para lá, tira daqui e joga para lá. Eu vou usar esses termos, que é mais ou menos isso que eles fazem, sem entender a pessoa como um ser e simplesmente como se fosse um objeto que você pode mover, como um joguinho que você pega daqui, joga ali, e esquece que é mais um ser humano que está ali numa condição extremamente triste. Eu acho que é bem importante a gente lembrar também que eu tive que passar muito rápido. Se eles quisessem, eles já tinham exterminado essas pessoas, seja matando ou seja tirando todo mundo da pobreza. Acontece que para o sistema funcionar como ele está, precisa manter essa massa de miseráveis para que todo mundo acredite que se não trabalhar o suficiente, estará lá. Então, ela é extremamente necessária. Ela não faz parte do sistema, mas ela é importante para o sistema subsistir. É o cerne. Então, esse é o ponto. Será que não tem como isso acontecer com um pouquinho mais de dignidade? Mas não pode. Giane, por favor.
Jana, achei muito interessante essa temática sua, parabéns. E você colocou uma frase que impactou bastante, você falou que é democrático, né? E se a gente questionar dentro da arquitetura, dentro das nossas pesquisas, se fosse esse primeiro viés, né, o que é democrático, aí caiu metade dos temas daqui, né? Porque já tomaria um outro rumo, um outro caminho, trabalhando também com política pública há um tempo, né, com essa parte de planejamento. A gente sabe que essa população é totalmente excluída, né, totalmente apagada. As políticas que são voltadas para essa população, é o que todo mundo disse aqui, né, para tentar minimizar a participação dela, nem participação, né, não é considerada a participação delas, minimizar um pouco esse surgimento delas, né, ou igual você falou, quando é necessário, elas estão lá para a pessoa saber, né, nossa, se você não está dentro do sistema, se você não está seguindo essa engrenagem, olha, você pode virar isso, e acaba até marginalizando a aparência dessa população, né, olha, eles que estão trazendo falta de segurança para esse espaço público, eles que estão degradando o espaço público, e, na verdade, quando a gente vai ver as próprias políticas criadas pelas pessoas fingindo que estão tentando ajudar essa população, não ajuda em nada, né? Às vezes, tira ela de um lugar e coloca em outro, e achei, nossa, extremamente essencial levantar esse termo, principalmente do que é democrático dentro da nossa participação de planejamento urbano, de construção da cidade, porque a gente sabe que não é. Então, quando a gente trabalha, né, com termos como mobilidade, a gente está trabalhando a mobilidade da população que tem acesso à cidade, sendo que a nossa Constituição diz que é toda a população, e a gente sabe que não é isso, né? Quando a gente trabalha com vitalidade, a gente está trabalhando da vitalidade, vamos ser sinceros, né, do pessoal que tem maior recurso para isso, que a gente sabe a cara e a cor que é estampado isso, principalmente no Brasil. Então, acho que a gente, enquanto arquiteto, tem esse papel, né, esse dever, talvez, de sempre tentar lembrar quem são todas as pessoas que deveriam ter acesso à cidade, à moradia e aos espaços que a gente constrói, na verdade. Yara, pode falar. Gente, eu posso mudar de assunto aqui da discussão de vocês, que eu tenho uma curiosidade, que eu fiquei aqui do trabalho. Ai, meu Deus, quem apresentou primeiro foi a Laís, né? Laís, deixa eu ver se eu entendi um negócio. É uma curiosidade, assim, minha, tá, pessoal? Não tem a ver com a minha pesquisa, mas eu achei tão legal. Todos os trabalhos de vocês eu achei fantástico, tá? Parabéns. Gente, que trabalho maravilhoso de cada um de vocês. Laís, seguinte, você fala de traçar, acho que uma rota segura, ai, meu Deus, uma entrevista guiada, alguma coisa assim do colégio, eu esqueci de anotar o nome aqui, até o Marista, e essa entrevista caminhada, acho que é o nome correto, você que definiu isso ou foi a partir de um levantamento? E no final, primeira pergunta. Segunda, ao final do seu trabalho, você pretende mapear essa rota de segurança? Eu entendi tudo errado, eu entrei em algum momento em Nárnia e desapercebi sua pesquisa, você me desculpa se eu entendi equivocadamente isso, mas é que eu achei tão legal essa possibilidade de mapear nesse bairro 5 conjuntos, que é seu recorte de pesquisa, né? É só esse território. E aí você pretende mapear isso, assim, fazer um esqueminha de quais são as rotas seguras para as mulheres, que eu achei o máximo essa ideia. Oi, Yara. Eu falei muito rápido, né? Então às vezes passou um pouco batido. Eu não sei se eu posso apresentar ou se eu só explico novamente, é porque tem os mapinhas aqui. Então, eu acho que eu posso rapidinho, só para justificar bem do que ficar somente na palavra, que daí fica mais claro para você, Yara. Foi o seguinte. Que são as justificativas da onde as rotas, eu acho que é mais ou menos aqui, né? Então, aqui é a origem e o destino das entrevistas caminhadas. Então, como que eu escolhi a origem e o destino? Eu utilizei 2 critérios. O primeiro, teriam que ser os principais equipamentos do bairro, então teria que ser
nesse caso, eu utilizei 2 escolas, mas poderia ser um supermercado, um grande empreendimento para que as pessoas, as mulheres, conhecessem esses locais, do que simplesmente uma rua de esquina, ou uma casa, ou uma residência. Então, teria que ser os principais equipamentos, mas que esses equipamentos estivessem localizados nas vias integradas do bairro 5 Conjunto. Então, eu expliquei para vocês que as vias integradas são vias que estão próximas umas das outras, e daí elas são representadas aqui no mapa pelas cores mais quentes, então pelas vias em vermelho e em laranja. Então, se a gente pegasse esse mapa e colocasse do lado desse, tanto a Escola Moacir Teixeira quanto o Colégio Marista, eles situam-se nessas vias integradas. Então, esses foram os critérios que eu utilizei. Então, esse mapa de integração é uma rota tem um raio de 1.200 metros, então equivale a uma caminhada de 15 minutos, e quando eu peguei essa origem, esse destino, e fiz a simulação pelo Google Street View, dá uma caminhada de 12 minutos, então equivale a eu utilizar esse mapa com raio de integração, porque na sintaxe espacial, como o Zwin até apresentou, existem outras metragens de raio de integração, então eu utilizei essa por causa do tempo de deslocamento. Então, quando eu abordar a entrevistada, eu vou perguntar se ela pode fazer essa caminhada comigo, e ela deve realizar o percurso que ela classifica como mais seguro. Então, conforme a gente for caminhando, ela vai descrevendo quais são as características que ela acha segura ou insegura dessa rota. Então, por exemplo, às vezes a gente pode passar por uma rua que tem um cachorro grande e o muro é super baixo. Então, às vezes ela pode desviar daquela rua por causa dessa questão. Ou às vezes vai ter um terreno baldio. Então, são esses quesitos que eu vou anotando. E como é uma estratégia qualitativa, ela já foi aplicada em outros trabalhos, tanto a minha professora de banca, ela já aplicou também essa estratégia, então ela falou que ela utilizou mais ou menos 5 entrevistas, então assim, não vai ser 5 entrevistas totais, porque como é uma estratégia qualitativa, conforme eu vou aplicando, eu vou vendo se já tá um N de amostra bom ou não. Então, mais ou menos, acho que isso esclareceu sua dúvida da primeira pergunta, né? Deixa eu sair aqui para a apresentação. E a segunda pergunta, se eu ia mapear esses caminhos, né? Acho que foi essa a pergunta. Foi? Eu não lembro. Era isso? Se eu ia mapear... Você teria como um produto final as rotas seguras das mulheres nos 5 conjuntos, para se deslocar. Eu acho que, como é uma pesquisa com um N amostral pequeno, eu não sei se eu conseguiria traçar essas rotas seguras. Mas eu acho que seria mais... O cerne, eu acho que da minha pesquisa, seria mais em quais são os fatores que elas classificam, compreender melhor o que elas apontam desses caminhos, do que pegar e sobrepor esse N tão pequeno e falar que elas classificaram essas vias como seguras. Então, acho que é mais no identificar os fatores, do que selecionar os percursos e falar que esses são os percursos que elas classificaram como seguros. Então, eu acredito que é mais ou menos por aí. Certo. Eu acho que a Yara caiu, tá, gente? Ai, será que ela ouviu, gente? Não, tudo bem. Se eu bem conheço ela, depois ela pergunta de novo, tá bom? Acho que vai ter outras oportunidades. Que a gente tem ainda mais 5 minutinhos aqui que a gente pode discutir. A Débora. Débora. Eu só ia dar uma contribuição para a Laís. Com esse N, você vai conseguir fazer uma análise descritiva dos seus dados no final, não estabelecer uma rota com um grau de significância ali que vai permitir que faça isso desse modo. Tá? Você vai conseguir só apresentar de acordo com a base dos seus dados, sim, a indicação deles. É qualitativo, Débora, não é quantitativo. Às vezes não existe um N significativo, é justamente aquilo lá. Você vai entrevistando, tal, quando
você já entender, né, porque ela está indicando um ponto de origem e um ponto de destino. Quando ela começar, as respostas começarem a se repetirem, ou elas já são respostas que ela consegue entender por que as mulheres caminham por determinadas rotas entre aquele ponto A e aquele ponto B, por isso que ela fez por esse modo mais qualitativo, mas ela fez o quantitativo também, tá, Débora? Então, as duas formas? Entendi. Isso. Tá bom, era só sobre essa parte. Eu acho que... Uma pergunta para a Karine. Pode fazer. Não, eu queria que ela me falasse um pouco o que é que você está definindo, porque passou muito rápido, como lacunas contextuais dentro do seu trabalho. Ficou solta essa questão, e eu falei, o que ela está entendendo por lacunas? Se é o que eu imaginei, vamos ver. Seria justamente a heterogeneidade de atuação da autoseleção, eu diria assim, que ela varia muito conforme o contexto. Tem um grande número de pesquisas, essas pesquisas em países desenvolvidos e mesmo dentro dos países desenvolvidos já apresentam uma heterogeneidade muito grande de acordo com o contexto, com segmentos populacionais, com áreas urbanas, características urbanas, então é uma heterogeneidade grande. E aí a lacuna seria justamente, eu coloquei no plural, né, lacunas contextuais, por causa que o contexto subdesenvolvido também não dá para generalizar em um contexto só, são vários contextos e as pesquisas, elas estão majoritariamente nos contextos desenvolvidos. E aí tem todas essas lacunas que aí se questiona justamente a capacidade de escolha residencial, porque para que exista autosseleção residencial, eu preciso escolher minha residência. Mas nesses contextos, se questiona muito a escolha residencial, a capacidade de escolha, né? Justamente por essas questões econômicas, né? De quem escolhe onde morar realmente? Seria pessoas de alto poder aquisitivo nesse contexto. Quem tem um privilégio de escolher, né? Isso, porque hoje não são todos. Exato, e aí, dependendo do contexto, isso fica mais discrepante ainda. Nesse sentido. Agora eu entendi. Agora eu consegui conectar. Milena, eu posso fazer só uma fala para o Fernando? Agora eu fiquei meio preocupada, sabe? Porque parece que, de repente, eu andei derrubando ele. Mas não é essa a intenção, não, viu, Fernando? Na verdade, eu só gostaria de levantar, não é, essa preocupação que a questão da vitalidade urbana, não é, precisa ter diferentes dimensões a ser consideradas quando a gente faz a discussão da vitalidade urbana, que existe desigualdade, existe exclusão, não é? Existe discriminação. Então, existe uma série de outras subcategorias, não é? Que não dá para pensar só em áreas que as pessoas que estão ali são pessoas bonitas, com dinheiro, com não sei o quê. Por exemplo, do meu ponto de vista, até marquei aqui enquanto você estava falando, não é? Para mim, a Gleba Palhano é um desastre de vitalidade urbana, não é? E se você pensar, tem um monte de comércio, tem um monte de carro, tem shopping, pessoas transitando, mas parece que é tudo uma coisa desconecta, não é? As pessoas sempre com muita pressa. Então, é só isso que eu queria te dizer, não é? Que existe a vitalidade, mas essa vitalidade precisa abranger várias dimensões para a gente não estratificar, categorizar como algo que poucos têm acesso. Não foi isso que você falou, tá bom? Não estou dizendo que você falou isso, não, tá? Mas como acaba aparecendo só o lado bonito, não é? Precisa também levar em consideração, né, a outra parte da população que se junta e se dispersam, não é, de acordo com as ingerências da própria sociedade. Né? Quem junta também separa. Não é? Só um pouquinho, só para não achar que eu derrubei o seu
O seu trabalho não, pelo amor de Deus. Muito legal, muito legal. Zoe, eu acho que ele também deve estar com problema de conexão. Yara, a gente sentiu que você caiu, tá? Ficou claro que você conseguiu ouvir a Laís responder? Sim, eu entendi até uma parte. Eu achei que era aquilo, mas foi bom que ela reforçou que era mesmo, então que eu tinha entendido. Era assim. Então tá bom, gente. Olha, a gente tem mais uma sessão, a sessão 4, que começa. A gente tem intervalo agora, tá? E tem uma sessão a sessão 4 começa às 5h30 e vai até às 6h40. Então, também gostaria de registrar aqui para todos, quem puder participar, tá bom? São mestrandos, acho que recém que acabaram de ingressar no mestrado, então acho importante também essa discussão, tá bom? Ficam todos convidados aqui para a sessão 4. Foi no mesmo link? Não, Vera, mas eu posso mandar para você por e-mail, tá? Se você Bom. eu mando. Deixa eu Tá só bom. parar aqui a gravação. Eu queria agradecer a todos